Estamos aqui novamente falando sobre constelação familiar e a oportunidade da gente olhar para as coisas com uma visão mais ampla da vida, mais ampla inclusive para as nossas atitudes futuras serem mais conscientes. O nosso grande problema, todos sabem, todos, é a inconsciência, né? Aquilo que está ali, mas a gente não consegue acessar. E por isso que a constelação é uma das ferramentas de acesso, mas existem muitos portais de acesso. A gente pode acessar a nossa consciência, o nosso inconsciente, né, com a ajuda mental, da forma da gente olhar as coisas. Porém, a nossa ajuda mental tem um filtro, né, que é o filtro das nossas crenças. Então, todo mundo sabe, a neurolinguística fala muito sobre isso, né? Então, nós todos temos os nossos óculos de acordo com as crenças da nossa família, as crenças que nós fomos educados na nossa sociedade, no país que a gente nasceu, na cultura da época. E hoje eu quero falar um pouco sobre isso, sobre como cada geração e a cultura da época de cada geração traz uma oportunidade de reavaliação, né? Então, se a gente for olhar, e a gente olha muito para isso, né, nas constelações, a moral que existia e ainda existe em relação à sexualidade, né? Então, com que filtros, né, com que padrões, com que cultura, com que religião, né, que óculos nós colocamos para olhar para essa questão da sexualidade. Então, o Bert Hellinger, ele teve a coragem de observar no campo o que está por trás de tudo isso, né? Então, por isso a constelação, ela mostra essencialmente de uma forma pura, né, o que está acontecendo. E essa forma pura, para corrigir, né, é algo que a gente vê que está tendo um floreio, né? Então a gente tem que tirar esse floreio para olhar de fato para a verdade, né, gente? Então, olhar para a verdade, né? Se eu tenho uma cultura, eu olho para a verdade de um jeito, né? Obviamente, se eu sou de um time de futebol e o outro time fez o gol, eu preciso fazer alguma coisa. Então, o que eu faço? Eu falo, o juiz está roubando, né? Mas se eu tivesse no outro time, eu não estava achando que o juiz estava roubando. Mesmo que eu falasse assim, tá roubando, mas tudo bem. O juiz roubou, não era para ter feito esse gol, né? Estava impedido, né? Como eu ainda tenho dificuldade de ver quando está impedido, né? Não sei se esse é um problema feminino, mas eu conheço um monte de amigas que têm dificuldade, o André tá rindo, de enxergar, né, esse impedimento. Por quê? Porque no meu campo feminino, as mulheres, né? Hoje tem mulher que fala de futebol, tudo, mas ainda não tá tão simples entender o impedimento, mas é só brincando. Se o outro time viu, mas falar, tudo bem, né? O outro time não vai falar, não, juiz tá errado, né? Tá impedido mesmo, não pode dar o gol pra gente. A gente não vai fazer isso, certo? Deveria fazer, porque é o que a constelação faz. Então, quando a gente olha para os nossos antepassados e de repente a gente fala, nossa, naquela época mulher não podia fazer tal coisa, naquela época os homens tinham que ser de determinada forma, né? E por que uma pessoa nasce nessa geração? O que ela aprende com essa pressão social, com essa pressão religiosa da época, com essa pressão moral, né? O que ela aprende? E o que também pode, agora, numa nova etapa, trazer uma outra chance. Então, uma criança, por exemplo. Agora eu vou falar para vocês fazerem uma analogia entre uma criança espiritual e uma criança fisicamente falando. Uma criança espiritualmente falando e fisicamente falando, você não pode, de repente, explicar sobre sexualidade para uma criança de 2 anos, sobre tudo sobre sexualidade. Ela ainda não tem um preparo, uma evolução para compreender determinadas coisas. Assim, um ser humano
que às vezes nasceu ou nasce, né, em determinada época. Então, em 1800, 1700, 1500, por que a gente vem, né, naquele momento, né, na época medieval, né, onde eu, pelo menos quando eu olho aquilo, eu falo, meu Deus, e eu falo, será que eu vivi isso? Com certeza. Para que a gente estivesse hoje, nesta geração, ou vivos neste momento, todos nós já passamos por tudo isso, né? Na época dos dinossauros, eu acho, né? Pode a gente não ter vindo como um ser humano, mas pode ter vindo como um dinossauro, ou pode ter vindo como outro animal, ou pode ter vindo como, né? Olhar para tudo isso, gente, amplia tanto a nossa consciência, porque a gente inclui todas as gerações e motivos que precisavam ser daquela forma. E que porque foi daquela forma, eu aprendi algo, né? Então, por exemplo, sobre a sexualidade. Então, se antigamente tinha uma moral, porque talvez, né, da forma como era, sem a comunicação que hoje tem, né, sem essa forma mais rápida, né, da gente olhar para as coisas, né, através do nosso conhecimento no YouTube, Facebook, WhatsApp, enfim, se comunicar. Se não tivesse essa coisa moral, né, então poderia acontecer algo que não era muito bom. Então, hoje a gente sabe que existem doenças, né, que a gente sabe que a gravidez vem da relação sexual. Imagina antigamente, né, as pessoas não começaram a descobrir por si próprios, né, que a gravidez vinha de uma relação sexual, porque senão, da onde vinha um bebê? Porque minha barriga cresceu. Então, parece um programa de viagem na maionese, mas não é. Porque quando a gente pensa em tudo isso, a gente olha para trás com mais respeito. Quando eu abro um sistema familiar e ainda existe uma pressão muito grande, moral, uma rigidez muito grande em relação aos homens que não podem chorar, aos homens que não podem ser sensíveis, às mulheres que não podem, por exemplo, ser piloto de avião, as mulheres que de repente não podem ser engenheiras, né? Ou as mulheres ainda que não podem se relacionar sexualmente, né? Então, todo o caminhar da humanidade significa segurar e arriscar, olhar para trás e olhar para frente. O tempo inteiro é isso. A gente olha para o que foi feito e agora dá um passo e faz um pouquinho além. Isso não quer dizer sempre que seja melhor, né? Então, às vezes, a gente vai voltar, como nós estamos voltando agora com os produtos orgânicos, a olhar como é bom a gente ter uma hortinha em casa, né? Que o boom era a gente ir ao supermercado e comprar tudo pronto, tudo feito, né? Tudo já. Não, agora vamos olhar para as coisas mais naturais. Então, teve a liberdade sexual, mas muita gente está refletindo e olha, peraí, também não precisa ser tanto assim. Pode ser com mais bom senso, com mais moderação. Então, a gente fala bom senso, moderação, mas, na verdade, o que nos falta é consciência e também respeito. Quando eu sinto que alguém me limitou em algo, eu agradeço. E por que eu agradeço? Porque aquele limite me fez agora ter um pouco mais de bom senso. Só que algumas pessoas enlouquecem ou vão para as drogas porque elas saem, às vezes, de uma repressão muito grande de pai e mãe, ou de uma sociedade, ou, de repente, até de um campo familiar, e elas vão para o oposto, de uma forma muito agressiva. Então, se eu não podia fazer tal coisa, agora eu faço tudo de uma vez. É como regime, né? Eu não posso comer tal coisa, falou não. Ah, não, então agora eu vou fazer tudo o que eu não pude fazer anteriormente. Então é bonito ver esse movimento, mas quando a gente tem consciência que esses movimentos, eles são importantes desde que todas as gerações possam aproveitar e aceitar o que foi antes. Gente, só pode haver uma evolução sólida se nós não excluímos o que veio antes.
Ah, mas Deus me livre, né? Eu vim de uma família italiana que era muito expressivo, expansivo, né? Ficava falando com as mãos, então agora eu sou uma pessoa extremamente comedida, não falo, né? Sou bem introvertida, né? Porque eu quero mostrar que o jeito que eles faziam não era o certo e o jeito que eu faço é o certo. Isso causa guerra. Quando eu olho para os meus pais e falo, vocês são errados, fizeram errado, né? Como a música da Elis Regina fala, como os nossos pais. A gente, com o tempo, vai se tornar igual. Por quê? Porque a gente não tem consciência, porque a gente não faz um movimento com respeito a eles e com gratidão. Então, eu respeito o que os meus pais viveram no casamento deles. Eu respeito o que os meus pais viveram com as escolhas profissionais. Eu respeito o que os meus pais fizeram com o dinheiro que eles ganharam. Respeito as escolhas físicas, a forma como eles se alimentavam ou se alimentam, ou a forma como eles olham para a vida, as escolhas religiosas. Então eu respeito, porque para a geração deles e para a geração que veio anteriormente, eles fizeram o que era necessário para quando eu chegasse. Então, agora que eu cheguei, eu faço o que é necessário, o que é possível, com respeito ao que eles fizeram. Isso não me torna maior nem melhor, mas me torna grato ou grata. E daí, com respeito, eu também posso evoluir pensando num todo ou olhando para um todo. Então, você é reflexo de tudo o que veio antes, das repressões morais, das repressões sexuais, das repressões culturais, dos países que você é fruto, né, das pessoas e países de que você é fruto. Então, é muito, muito bonito quando a gente, ao invés de reclamar e falar, olha como eu sou hoje porque meu avô era uma pessoa ruim, uma pessoa rígida, uma pessoa que não nos tocava, sabe? Não era carinhoso. Então eu sou assim também. Quando a gente entende que eu precisava desse aprendizado, né, e que agora eu posso fazer algo diferente com isso, então a minha geração, ela pode ser uma geração com mais consciência. E o que importa passar de geração para geração é a consciência, é a gratidão. Quem passa a gratidão para outra geração fez tudo o que precisava fazer.